favor, Salmo de número 73. Salmo 73. Amém? Salmo 73. Diz assim o salmista: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, e os meus passos esteve bem perto de escorregarem. Pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso. Pois não há faixa em sua morte, mas a sua força é firme. Eles não estão em tribulação, como os outros homens, nem eles se afligem, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Pode tomar o assento em nome de Jesus? Queridos, o Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Se Asaf fosse uma referência no dia de hoje, Asaf era um homem do louvor, do ministério de louvor. Asaf, naquele período, ele era envolvido no templo, na adoração ao Senhor. E Asaf, quando ele escreve o Salmo 73, ele expõe o seu coração e trata com toda a verdade que está no seu coração, a aflição que ele tinha e uma pedra de tropeço que se criou na sua frente e que foi motivo de quase ele se desviar da presença do Senhor. E Asaf começa a dizer que a prosperidade do ímpio, ela foi motivo dos seus pés quase se desviarem. Asaf vai dizer que quando ele olha para o mundo, vê os homens soberbos, criando riquezas, ajuntando riquezas, ele vai olhar para si, para a sua situação, de um homem temente a Deus, e que não consegue conquistar aquilo que pessoas que não servem a Deus conquistam. Então Asaf, ele entra numa tribulação muito grande. Eu não sei se vocês já perceberam no dia de hoje, quando você vai no YouTube, é muita gente oferecendo riqueza e dizendo que descobriu o caminho da riqueza. E aí eles se tornam coach. E o coach, em muitos lugares que você vai no YouTube, ele pega a Bíblia para mostrar para as pessoas que elas podem ser prósperas, que elas podem conseguir riquezas, que elas podem ficar ricas. E essas pessoas começam a dar palestras para 1.000, 2.000, para 3.000, para 5.000. Então eles não se enriquecem por causa do trabalho que eles têm. Eles se enriquecem pelas palestras que eles dão, porque as pessoas que assistem a palestra precisam pagar ela. E outro dia eu ouvi um desses caras dizendo que em um curso que ele abriu na internet, ele conseguiu faturar 65 milhões de reais. Mas não é gente que levanta e vai viver bonito. É gente que está na internet oferecendo para as pessoas uma vida
de prosperidade, indicando para ela como que ela tem que fazer, mas ele mesmo não possui essa vida. Porque o dinheiro que entra para ele é o dinheiro da ilusão das pessoas que caminham atrás dessas pessoas. Então essas pessoas começam a ouvir que elas podem ficar ricas e elas pagam por esse curso, e o dono do curso, trabalho ele não tem, mas ele se enriquece por causa do sonho das pessoas que pagam o curso e vão andar atrás dele. E a maior referência que ele dá nas suas palestras são textos bíblicos. E a gente vê no dia de hoje acontecendo a angústia de Asaf. Asaf se materializando, ou pelo menos o espírito de Asaf, digamos assim, a forma com que Asaf via o mundo, no meio de muitos de nós no dia de hoje. Aí você fala assim, irmão Bruno, você está pregando pobreza? Não, eu não estou pregando pobreza. Eu só não quero pregar ilusão. São coisas distintas, são coisas diferentes. Porque eu faço parte de uma igreja onde tem muita gente simples, mas cheia de Deus. Eu faço parte de uma igreja que há anos a pessoa caminha aqui e a vida econômica não mudou. Mas ela sabe de uma coisa, quando isso tudo findar, existe um lugar preparado. E lá, querido, é tão interessante que o que a gente tem como riqueza aqui, digamos assim, que é o ouro, é a prata. Lá a Bíblia vai dizer que a rua é de ouro. Aí você fala assim, meu irmão, então, o negócio lá é tão esplendoroso, tão rico, que a rua é de ouro. Não, eu acredito que é para mostrar para mim e para você a inversão de valor. Porque tudo aquilo que nesta terra gera ganância, lá é chão. Lá não tem valor. Pode ter beleza do brilho, pode ter a beleza da cor, mas a beleza monetária não existe, porque tudo aquilo que está aqui, que o homem e que a mulher se dedica e se mata para conquistar, lá é rua, chão. Então eu acredito também que é esse esplendor, mas mostrando para a gente a diferença de valor. Então, o Senhor vai dizer, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis no reino dos céus, onde os ladrões não roubam, a traça não corrói, a ferrugem não corrói. Se ajunte lá. Mas nós não temos como mandar ouro para o céu. Você não tem como mandar nota para o céu. Nós não temos como mandar prata para o céu. É tudo dessa terra. Mas quando você vai ver o que é juntar tesouro no céu, é um valor da forma com que a gente vive. E não é por ter muito, mas é porque a gente compartilha, é porque a gente se importa, é porque a gente se abraça, é porque a despensa da gente é compartilhada com alguém que está passando uma situação muito diferente da nossa. Porque Jesus vai dizer, eu estava nu e me deste de vestir. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Senhor, quando nós fizemos isso para o Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram isso para um dos meus pequeninos. Então, esse tesouro que a gente ajunta no céu, ele não está falando que nós vamos conseguir transferir o tesouro dessa terra para o céu, mas ele está dizendo que
nós viveríamos uma vida solidária, uma vida de comunhão, uma vida de partilha, uma vida de quem se importa com o outro. E aí o Salmo 73, Asaf vai falar da prosperidade daquele que não teme a Deus. Aí eu vou voltar um pouquinho no que eu já compartilhei com vocês. É porque a lei da semeadura, ela não é uma lei religiosa. A lei da semeadura, ela é uma lei universal. Então tem gente que não teme a Deus, mas levanta cedo, vai trabalhar, entra numa faculdade, entra numa escola, entra num curso técnico, batalha, chega em casa às 11 horas da noite, come alguma coisa, deita, 7 horas da manhã já está de pé, indo para o trabalho, e a vida vai produzindo. E a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele irá colher. Então, a Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e para os injustos. Então, compreender a semeadura não é estar dentro de uma igreja. Compreender a semeadura é da forma com que se vive. Então, Asaf, ele não conseguia compreender isso. E eu acho interessante que Tiago, quando ele vai falar da riqueza do homem, ele fala algo muito interessante. Tiago diz que a ferrugem da riqueza irá depor contra aquela pessoa no dia do juízo. Ou seja, é que acumulou riquezas mais do que necessitava para viver. Tiago diz que essa riqueza acumulada, ela gritará, ela será como denúncia no dia do julgamento. Então a gente vê pessoas que não servem a Deus prosperando mais do que quem serve. Mas a nossa riqueza que está sendo acumulada, ela é para a eternidade. Ela é para quem vai fechar os olhos para esse mundo, mas na hora que ela der o estalo dos olhos, ela está num lugar de paz. Aonde o Senhor disse, eu estou indo para preparar lugar. E quando eu retornar, eu levarei vocês comigo. Então essa riqueza é que nós precisamos estar fitados nela. Aí você diz assim, irmão, então você está dizendo que a gente não deve batalhar? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você que haverão pessoas que servem ao Senhor e serão prósperas, mas também haverão pessoas que servem ao Senhor de forma simples, humilde. Mas o importante de tudo não é como a gente começa, mas é como a gente termina. E o terminar da vida do crente precisa ser aquele terminar, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, aqueles que podem estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego melhor, ótimo, mas fica a pergunta: para quê? Essa é a pergunta da prosperidade. Você estudou, você buscou, você conquistou, você hoje é próspero, aí vem a pergunta: para quê? Porque Tiago vai dizer que o acúmulo da riqueza vai depor contra aqueles que a acumularam no dia do juízo. Por quê, queridos? Porque quando a gente acumula riqueza e a gente olha para o lado, tem alguém passando fome. Então a pergunta do para quê, ela precisa ser respondida de como que a gente emprega aquilo que vem nas nossas mãos. E o interessante é que Asaf era um homem do templo. Ele era um homem frequentador do templo, responsável pelo louvor e com esse questionamento. Mas interessante, quando ele vai chegando para o final do Salmo 73, ele diz assim:
mas quando eu entrei no santuário, aí eu entendi o fim deles. Mas interessante é que ele já era o homem do santuário. E mesmo sendo o homem do santuário, ele entrou em conflito. Mas teve um dia que ele entrou no santuário e ele teve a revelação do fim daqueles que são soberbos, rejeitam a Deus e prosperam. Para eles é só isso. Mas Asaf, na sua simplicidade, num dia que ele entrou no templo, ele teve uma revelação. O que isso significa, irmãos? É que nós somos frequentadores do templo, mas precisa chegar uma hora, precisa chegar um momento em que a atmosfera do templo nos leve a uma compreensão que vai além do que a gente nos leve a uma compreensão que vai além daquela que a gente estava observando. O templo, ele precisa ter uma atmosfera que a gente diga, Senhor, obrigado, porque nada se compara em estar em tua presença. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos sem a tua presença. E a gente vê um homem na Bíblia sofrendo essa angústia entre a riqueza e a presença de Deus. Quem? Salomão, Eclesiastes. Se você for ver, Eclesiastes, Salomão, ele vai começar a dizer, eu edifiquei cidades, eu prosperei, eu edifiquei palácios. E ele começa a dizer tudo aquilo que a sabedoria dele proporcionou em riqueza. Mas ele chega no final da vida, e a gente pode observar na Bíblia, cultuando outros deuses, se desviando da presença de Deus. Ele acabou indo para a idolatria. Por quê? Porque ele acabou casando com muitas mulheres pagãs, e esses casamentos tiraram a visão de Salomão de buscar o Deus Altíssimo, Criador do universo. E aí, quando a velhice chega, que ele está lotado de idolatria e cheio de riqueza, ele chega a uma conclusão. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. A gente precisa levantar, estudar, melhorar, ter uma vida melhor. Nós precisamos disso. Mas dentro desse processo, nós não podemos perder a visão. Nós não podemos perder a essência. Nós não podemos perder a visão em que quando tudo isso se findar, nós temos uma morada. Nós temos um lugar de habitação. E esse lugar aqui foi só passageiro, ele foi só por um período. Ele foi só por um período. Interessante que a gente começa a ver essa experiência de Asaf, e que ela é do Antigo Testamento, ela também explodindo na vida do apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo era um fariseu. Paulo tinha uma vida confortável. Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento de trás para frente e de frente para trás. Mas quando Jesus se apresenta, ele não compreende Jesus. E ele continua sendo apenas o homem do templo. Paulo continuou sendo apenas o homem do templo. Porque o fariseu, ele tinha um compromisso com o templo, que era ensinar as pessoas. Os fariseus eram homens de ensino. Os saduceus
eram liderança da igreja, liderança do templo. O sumo sacerdote saía dos saduceus, mas do fariseu era ensino, era quem ensinava na sinagoga, era quem ensinava no templo. Então ele era o homem do templo, o homem do ensino. E quando Jesus chega, ele não compreende que Jesus era o Filho de Deus e que estava ali. E a gente vai ver na Bíblia que quando Jesus vai à cruz, ressuscita e vai aos céus, um dos maiores perseguidores dos cristãos era Paulo, o homem do templo. Mas a consciência dele só muda. Aí agora eu não estou mais falando da questão da riqueza, eu estou falando da questão do ambiente, da atmosfera. A consciência de Paulo só muda no caminho de Damasco quando ele tem uma experiência com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a qual você persegue. Então a gente vai ver que aquele encontro, aquela atmosfera, aquele sobrenatural que envolveu Paulo no caminho de Damasco, não fez com que ele ficasse mais conhecedor das Escrituras, não. Mas serviu para que a Escritura que ele conhecia explodisse dentro da consciência dele, a ponto dele olhar e ter a consciência: como que eu não entendi que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado? Porque todo o conteúdo que ele tinha não serviu para o propósito. Qual era o propósito naquele tempo? Preparar o caminho do Messias. Eles sabiam que a vinda do Messias estava próxima. Então, quem ensinava logo dizia: nós estamos aqui para preparar esse caminho. Mas quando ele chega, ele não compreende Jesus. Então nós podemos ser o homem do templo, a mulher do templo, mas sem a compreensão. Sem a compreensão por quê? Porque falta a experiência, falta a atmosfera, falta o envolvimento, falta o sobrenatural. E aí, quando essa atmosfera falta, a nossa compreensão ela é limitada. A nossa compreensão ela é levada para vários outros lugares. Se você prestar atenção, a Bíblia vai dizer que quando Paulo vê aquela luz que é Jesus, ele fica cego. E um tempo depois, o que cai dos olhos dele? Escama. Agora, se você continuar a leitura, lá não está dizendo o que eu vou falar, mas isso é uma compreensão. As escamas que caem dos olhos de Paulo, ela é real. É uma matéria, é uma escama, é uma membrana que cai dos olhos dele. Mas aquilo era a representação do que estava acontecendo na consciência. As escamas que caíram dos olhos de Paulo para que ele voltasse a ver, era a representação dessa abertura da consciência, era aquilo que estava acontecendo no seu interior. O seu interior estava sendo limpo, estava recebendo uma revelação, e ele conseguiu organizar tudo o que ele conhecia do Antigo Testamento. Como que eu não compreendi Jesus? E vira o maior pregador do Evangelho, entre todos os apóstolos. Então, o que mudou a consciência de Paulo? A presença, a atmosfera, o encontro. O que mudou a consciência de Asaf? A atmosfera, o encontro. E o que deixou Salomão desesperado? A falta da experiência, a falta
da atmosfera. A falta da atmosfera no final da vida, Salomão tinha a compreensão do erro, mas ele estava em desespero porque dentro daquilo tudo faltava a atmosfera de Deus, aquela que nos envolve, aquela que nos constrange, aquela que nos levanta, aquela que dá vida na vida, aquela que faz a gente olhar para as coisas de forma melhor, bonita, pacífica. E a Bíblia vai dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aí a gente vê essa questão desse movimento coach, usando a Bíblia, colocando as pessoas ansiosas, não oferecendo a atmosfera que muda a consciência, mas alimentando sempre a ganância. E as pessoas vão para esses encontros, vão para essas igrejas, vão para esses bancos, e o que é oferecido não é a atmosfera de Deus, é mamon, o Deus dinheiro. O Deus dinheiro. E está cheio. E chega na hora da oferta e do dízimo, é troca, é barganha com Deus. Você que está aqui, traga a sua melhor oferta. E eu estou falando desses ambientes, aonde o dinheiro virou Deus. E a motivação das pessoas de estarem no lugar. E as pessoas vêm à frente, entregam tudo que tem, mas não entrega tudo que tem porque querem investir na obra de Deus, ou seja, no evangelismo, nas cestas básicas que são distribuídas às pessoas necessitadas, às vezes para terminar a obra do templo. Não, eles estão interessados na barganha, porque se eu der esse tanto, o pregador está dizendo que Deus me dará X vezes mais. Então Jesus é tirado do ambiente e aquilo que é oferecido é o Deus mamon. Aí o Senhor vai dizer, a gente não pode servir a dois senhores. E Ele vai dizer, nós não podemos servir a Deus e a mamon. Porque você sempre dará honra a um deles. E nesse caso, de tudo que tem acontecido nos últimos tempos, os cultos oferecendo mamon, eles aumentam, eles são cheios, eles arrecadam muito dinheiro nas ofertas, mas as pessoas nunca conseguem encontrar a experiência que muda a vida. A experiência que nos leva além. A experiência que nos faz ir adiante. É lógico que dentro de todo um contexto aonde a Bíblia nos ampara, sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor com toda a alegria, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer. Mas esses lugares que alimentam a ganância faz com que muitos Asafs, adoradores de Deus, percam a sua visão e o seu propósito. Por isso possamos ser firmes, alegres no abraço, na partilha e seguirmos em direção ao céu, sabendo que o nosso jejum o Senhor recebe, a nossa oração o Senhor recebe, e tudo aquilo que nós trazemos no coração como experiência, nós sabemos, Senhor, chegará um dia que toda essa aflição irá passar, porque eu aceitei o Senhor Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está no céu governando. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. E enquanto esse dia não chega,
Eu sou chamado por ti para ser sal e luz da terra e do mundo. Por isso, Senhor, abre os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, alcance a minha consciência, para que eu tenha a alegria de passar por isso tudo, sabendo que o Senhor está comigo. Sabendo que o Senhor está comigo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração nesta hora?